Partidos, estamos ao vivo com a permissão do nosso Criador, com você que está se reunindo na sua casa. O Eterno abençoe sua família grandiosamente. Queridos, eu gostaria de saudar aí alguns irmãos conectados. Shabbat Shalom para você, irmã, sua família, todos os nossos queridos irmãos de Curitiba, né, no Paraná, e em toda a região sul do Brasil. Irmã Jane Oliveira, fruto da criação, né? Que é nossos irmãos aí, Mariana, irmão Rodrigo, Aloísio, Thaís Medeiros, Shalom, irmã, você e toda a sua família, todos do Distrito Federal, fã-clube acompanhando também, Gladson Delfino, Glaucia Haddad, Maria Ribeiro, Salete, Fuja da Matrix, irmã Eliane Santos, Shabbat Shalom, a paz a todos, Esdras, Neumário, Karina, Edson Pereira, um abraço, Árpia, nosso irmão Everton, Sandra, Crispim, Verônica, tem mais irmãos aí, Zélia, família Ricardo, Georgina, Iana, Jerônimo e a todos vocês que estão se conectando. Hoje nosso estudo promete, nós vamos falar sobre a importância dos números para o Criador. E essa é uma abordagem bíblica, queridos, em torno da numerologia bíblica. Nós sabemos que existe numerologia cabalística, existe numerologia esotérica, enfim. O inimigo perverteu aquilo que foi criado pelo Criador. E nós hoje vamos fazer uma abordagem bíblica dos números e seus significados para o Criador. A princípio de tudo, os valores numéricos estão contidos até no alfabeto hebraico. Né? Você tem as unidades, o Aleph, que equivale a 1, é o primeiro, né? Beit, 2, Gimel, 3, Dalet, 4, Re, 5, Vav, 6, Zain, 7, Het, 8, Tet, 9. Nas dezenas, você tem o Yud, né, o Yod, que equivale a 10, Kaf, igual a 20, Lamed, 30, Men, 40, Nun, 50, 60, Ain, 70, Pé, 80, Tzadé, 90. E as centenas, né, que é o Kof, equivale a 100, o Resh, equivale a 200, o Shin, né, que está no nome do Mashiach, né, 300, e Tav, né, que é 400. Então, nós vamos ver pelas escrituras, aí, pelo menos até as primeiras unidades, até o número 12, para entender o que esses números significam no entendimento bíblico. Né? Vamos começar com o número 1, queridos. E Yahushua respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve Israel, Yahu, Yud Rei Vav Rei, o sagrado nome do Eterno, tetagrama sagrado. Nosso Elohim é o único, Errad, é um, é o único Elohim, o único Deus. Queridos, o número 1 em numerologia bíblica representa unidade, algo indivisível, completo e soberano. A divindade é um, o Eterno é um, só há um Deus e Pai de todos, que é o nosso Pai Eterno, o Altíssimo. É o único que recebe o título de Elião, de Altíssimo, né?
de Todo-Poderoso, né? Tzavaot, né? Ele é o único que é soberano, supremo, né? E só um bom, que é o nosso Pai que está nos céus. Um e um. Representa esta unidade, né? Indivisível, completo, soberano. É realmente o número que designa o eterno. Agora, nós temos aí em seguida o número 2, que é como se alguns desses números fossem um contraste com o número anterior, né? Já que 1 é indivisível, 1 é o eterno, 2 representando 2 caminhos, contrastes, dualidade, né? O bem e o mal, o caminho do homem e o caminho do Criador. Em Gênesis capítulo 1 você vê a separação, né, que o Criador faz. Por exemplo, no verso 4, e viu o Criador que era boa a luz, e Eloá fez separação entre luz e as trevas. Então, você tem duas pessoas que estão separadas, quando elas se casam, se tornam uma só. Você tem a separação entre o firmamento, que está acima de nós, né, o domo sólido e as águas abaixo, as águas acima e as águas abaixo. Você tem a separação entre porção seca e águas, ou mares. Você tem essa separação entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Então, o número 2 representa isso na Escritura. E, frequentemente, nós temos esses na Escritura, dois contrastes, dois opostos, né? Vamos em frente. Nós temos o número 3, representando uma semente. O ministério do Messias durou 3 anos, na verdade 3 anos e meio, né? Mas um total de 3 anos, 3 Páscoas. João 2, verso 13, afirma que foram 3 Páscoas ao todo, 3 anos que durou o ministério do Messias. O Messias ressuscitou ao 3º dia, 1 Coríntios 15, verso 4. Morto durante 3 dias e 3 noites, como diz Mateus capítulo 12. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E 3 representando uma semente. Em Gênesis 10, nós temos um relato do mundo pós-dilúvio. E lá cita que Noé tinha 3 descendentes, Shem, Ham e Afet. São 3 irmãos que deram origem às nações do mundo, né? Eles e suas famílias, seus descendentes. Então o 3 está ligado na Bíblia sempre a descendentes, a reprodução, né? A semente da serpente, a semente da mulher, né? 2 que se juntam, que geram um filho. Então você tem 3, né? Um homem, uma mulher e a sua semente, sua prole, a sua cria, né? A procriação. Então você tem 3 representando essa reprodução. E a semente da serpente, a semente da mulher, né? Ambos os lados, tanto a descendência da serpente, os filhos do diabo, quanto a descendência da mulher, povo de Israel, né? Você tem esses 3 elementos aí que representam essa descendência, essa semente. Então vamos lá. O número 4, queridos, é muito interessante. E desde o Gênesis até o Apocalipse, o 4 está relacionado à Terra, a esse reino, o mundo em que vivemos, né? Você tem as 4 estações durante o ano, primavera, verão, outono e inverno. Você tem os 4 cantos da Terra, ou os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Em Apocalipse 7, verso 1, isso é citado, né? E
nós temos 4 fases da Lua, né? Lua nova, nós temos a crescente, a minguante e a Lua cheia. São as 4 fases que compõem as fases da Lua. E nós temos os 4 elementos básicos na natureza: a terra, o fogo, o ar e a água. Por isso que o 4 sempre está relacionado ao reino da terra, né? As obras da criação do Altíssimo. E, frequentemente, queridos, nós temos abordado cosmologia bíblica aqui neste canal. Isso suscita muita ira, muita raiva de pessoas que seguem a pseudociência, não crendo que a Terra tenha realmente 4 cantos, ou ela seja uma superfície plana, né? E com limites, né? Com confins. Mas a Escritura, ela é muito clara quanto a essa cosmologia. Não se pode deixar os limites da Terra, nem na vertical, nem na horizontal. Isso é muito claro em toda a Escritura. É só ler os profetas, Amós, né? Jó. Você vai ver que ninguém pode ultrapassar os limites do céu, né? De lá os farei descer. Tá em Naum também, se eu não me engano, né? Então, a Terra tem limites. Ela tem, na verdade, 4 direções a partir do norte, que é o Polo Norte, o centro da Terra, para onde a nossa bússola aponta, né? A partir desse norte, nós temos aí esses confins da Terra, né? Indo ao sul, qualquer direção que nós tomarmos ao sul, nós vamos nos deparar com a Antártida. Isso é uma realidade. Independente do continente que você esteja, rumou para o sul, ou seja, indo na direção oposta ao norte da bússola, nós vamos chegar à Antártida, né? Um cinturão de gelo. Agora, para quem crê nas Escrituras e quem usa a coerência, né? Vamos lá. Número 5, representando a graça do Altíssimo. O Criador mudou o nome de Abraham para Avraham, adicionando a letra de valor 5. Está lá em Gênesis 17:5. Vocês lembram? Nós mostramos aqui no princípio desse estudo que as letras do alfabeto hebraico, elas têm um significado. O Rei, né, está no nome do Eterno, Yud Rei Vav Rei. O Rei equivale a 5, né? É incrível também você verificar a numerologia das letras, né? Dos nomes que compõem o nome dos profetas, o próprio Eterno, do Mashiach, né? Tem todo um significado neles. Muito bem. O número 5, ele o valor que é adicionado ao nome de Sara também. Em Gênesis 17:5, que foram transformados pela graça, pela recédia, a misericórdia do Eterno, se tornando progenitores do Messias. Né? O próprio Paulo, né, passou por essa experiência. Shaul, né, ele teve seu nome mudado, foi acrescentado aí essa letra de valor 5, a misericórdia do Eterno. Daniel proclamou o 5º reino mundial com o reino eterno. Daniel 2:37 a 44, né? Depois do grande império babilônico, o grego, persa, romano, né? Esses do romano que vai até o fim, nós temos o 5º reino eterno, a rocha que é arrancada a 100 mãos, cortada a 100 mãos, que desmiuça toda a estátua em Daniel 2. O óleo da unção era feito de 5 componentes, veja lá em Êxodo 30, 23 a 25, assim como vários das partes que compõem o tabernáculo, né, e todos os aparatos para o santuário. 5 é um número muito importante. Nós temos também 5 mulheres sábias e 5 mulheres nécias em Mateus 25, verso 2. Aliás, vamos já falar das 10 virgens, né, no número 10. Mas, enfim, 5 representando o número de salvos, né, o número da porcentagem de salvas das mulheres da parábola das virgens, né? Então, queridos, o número 5 representa vida, salvação. Todos os aparatos do santuário estavam subdivididos em 5 partes, né? Você
pode pesquisar e constatar isso no livro de Êxodo, né? Shemot, no livro de Levítico, que é o Vaikra, você vai constatar essa realidade. Bom, queridos, chegamos ao número 6. Esse é um número complicado, né? O homem foi criado no 6º dia. Quando a criação não havia sido completada ainda, né? Homem e animais criados no 6º dia. O homem deve trabalhar 6 dias, Êxodo 31, 18, né? Mostrando que realmente o número 6 é um número incompleto, é um número humano, né? Um número imperfeito. E o número 6 está intimamente ligado ao número do antimessias, né? 666, já que é um número de homem. O Apocalipse 13:18 diz que é um número de homem, né? E, então representa a serpente e o pecado, né? No caso do antimessias, no caso da natureza humana caída. O 6º mandamento é um pecado sobre assassinato, né? Não matarás. O pecado de Caim, assassinato do próximo. O dia escurece às 6 da tarde. Isso é muito interessante, já que a tarde tem apenas 6 horas, né? Do meio-dia às 6. Então, às 6 horas há o entardecer. E a noite tem uma conotação frequentemente negativa na Escritura. Trevas, noite é trevas, segundo Gênesis 1, verso 5, se não me engano, noite é trevas. Então, aí está, Mateus 27, 45, é quando acontece o entardecer. Foi também às 6 horas o período que o Messias permaneceu no madeiro, sofrendo em agonia pelos nossos pecados. O Abba, separado do Pai, né? Ele sofre 6 horas no madeiro, queridos. Às 9 da manhã, quando ele foi pregado no madeiro, aliás, não foi uma cruz. Depois nós vamos fazer um estudo sobre isso. A Gemima tem um estudo já no canal dela, né, Gemima Gomes. Mas não foi uma cruz, foi um madeiro. Das 9 da manhã às 3 da tarde, foi o tempo de sofrimento do Messias. Então, queridos, é isso. O número 6 remete à humanidade, o homem, a serpente e o pecado. Interessante como o Islã está ligado ao número 6, né? Foi no ano 600 que Maomé apareceu, eles guardam a sexta-feira, né? O 6 sempre ligado a coisas imperfeitas, a coisas contrárias ao Criador, de certa forma, né? A serpente e o pecado, né? Vamos lá. O número 7, meu favorito, perfeição. Em hebraico, 7 é Sheba. E quer dizer estar completo, algo perfeito, né? Sheva. E o Criador descansou e deu o descanso no 7º dia da criação, o Shabat, né? Quer dizer descanso. Gênesis 2, 1 a 3, o Criador pôs uma bênção, santificou e separou, né? Abençoou e descansou o Shabat, o 7º dia. E no hebraico, fazer um juramento é tornar algo em 7º. É muito interessante essa questão, né? O Sheba, que o 7 está ligado a algo perfeito, a algo completo, algo verdadeiro. Mamíferos e pássaros têm uma gestação em múltiplos de 7. É coisa do Criador mesmo. Não é aleatório, não é um caos. E cabalismo, como tem, né, as vertentes esotéricas e ocultistas que utilizam gematria para o mal. Mas os números, na sua originalidade, têm o sentido que o Criador determinou. 7 cores no arco-íris da aliança do Criador, Gênesis 9 a 13. Né? O 7 representa o pacto, a aliança, né? Na Torá, os mandamentos. Em Gênesis 9:13, o Criador pôs o arco-íris no céu como um sinal da sua aliança. Então, o arco-íris possui 7 cores primárias, né?
É lindo ver essas tonalidades na sua ordem, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, né? O azul claro, esse azul escuro, roxo, né? Então é interessante ver que também são 7 notas musicais primárias que nós temos. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E nós temos também as 7 festas bíblicas, que aliás não são festas judaicas, como alguns pretendem, mas na verdade são 7 festas do Criador, em Levítico 23 ao todo, né? Você tem Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, Dia da Expiação e a Festa das Cabanas, que terminamos quarta-feira agora, né? E nós temos aí as 7 trombetas, né? A expiação e tabernáculos que ocorrem no 7º mês do ano, né? Tishrei, o 7º mês. Temos os 7 espíritos e os 7 dons em Isaías 11, 2. É interessante essa parte também. Isaías 11 cita os 7 dons e os 7 espíritos. Dom de consolação, de sabedoria, de temor, de zelo e etc. Ele vai citando esses 7 espíritos, os 7 dons do Eterno. No Apocalipse 7 é mencionado o número 7. No Apocalipse, o número 7 é mencionado 55 vezes. Em referência a 7 espíritos, 7 igrejas, 7 cartas, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 taças de ouro, né? 7 montes, 7 reis. Você tem essa citação. Sempre ao número 7, envolvendo as coisas do Pai, as coisas do Criador. Por isso, o número 7 representa perfeição e algo completo, inteiro. Bom, queridos, nós então chegamos ao número 8, que é muito interessante também. 8 é sinônimo de recomeço. Por quê? Porque haviam 8 pessoas na arca, né? Em 2 Pedro 2,5, 8 foram salvos do dilúvio universal que ocorreu, né? E temos aí 4 casais, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. São 8 pessoas. A circuncisão, ela ocorre no 8º dia após o nascimento. Gênesis 17, 12. E tem um motivo científico para isso também. Quando o bebê macho nasce, né? Ele leva exatamente esses 7 dias para que suas funções estejam plenamente prontas para passar por uma circuncisão, no caso, né? No 8º dia que o seu organismo, né, está pronto para receber essa pequena cirurgia que é a circuncisão. E o Eterno fez 8 pactos com Abraão. Ao todo, se você analisar aí, o livro de Gênesis, nós vamos encontrar pelo menos 8 pactos que o Eterno fez com Abraão, mostrando, né, o recomeço. 8 é o número da nossa salvação e da segunda vinda do Mashiach. E essa é uma parte interessante, porque nós sabemos que no 8º milênio já vai estar tudo regenerado, vai estar tudo pronto. Nós sabemos também que o 8 ele está relacionado com ressurreição, né? O Messias ressuscitou no 8º dia, ou seja, o primeiro dia da semana após o Shabat, que é o 7º. E é no 8º dia que ocorre a purificação. Em Levítico 14, 23, quando alguém tinha uma lepra, quando a mulher passava pelo período menstrual, ela esperava até o 8º dia para se purificar, né, da sua impureza, ou a pessoas que estavam doentes da sua doença, né, e etc. E no 8º dia foi dedicado ao tabernáculo no deserto. Ver Levítico 23, 36 a 39. A festa dos ázimos e cabanas terminam no 8º dia, né, demonstrando o recomeço, a regeneração pela qual toda a terra passará, né, no 7º milênio, com Mashiach,
E aí, no 8º milênio, ela vai estar regenerada totalmente, né? Glória ao Eterno por isso. Bom, nós temos o número 9, que representa o fim de todas as coisas. No 9º ano do profeta Oséias, o rei da Síria destruiu o reino do norte de Israel. 2 Reis 17:6. No 9º ano de Zedequias, o reino do sul foi destruído pela Babilônia. 2 Reis 25:1. O Messias morreu na 9ª hora por nossos pecados. Está lá em Mateus 27, verso 46. Interessante que o 9 ele esteja tão intimamente ligado, né, a um fim de um ciclo, a um momento decisivo na história do povo de Israel, né, representando morte, fim e etc. Talvez por isso os ocultistas gostem tanto desse número também, né, o 9 e outro número que nós vamos falar daqui a pouco, o 11. Né? Mas vamos primeiro para o mais interessante, que é o número 10, totalidade. Lá em Êxodo 20, né, como em Deuteronômio 5, são 10 os mandamentos do Decálogo, que resumem toda a Torá, na verdade. Né? É um resumo, é uma síntese da Torá. Né? 10 mandamentos que o Criador nos deu para mostrar o certo e o errado, o bem e o mal, para nos revelar sua vontade boa, perfeita e agradável. Né? Então são esses 10 mandamentos aí que indicam uma totalidade representando a vontade do Criador, né? Que são subdivididos em 2, amar o Criador e ao próximo como a si mesmo. Não anulando os 10 ou os demais mandamentos da Torá. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, não terás outros deuses, não fazer imagens de escultura se prostrar diante delas, não tomar o santo nome de Yahweh em vão, lembrar-te do dia do Shabat, né, e das festas também sabáticas, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho ou mentir, e não cobiçar nada do próximo. Né? São os 10 mandamentos, são a totalidade da vontade do Pai. Nós temos aí 10 pragas universais do Egito. Temos 10 virgens, em Mateus 25:2, representando a igreja, como queira chamar. Temos 10 gerações até Abraão e até Noé. Né? Eles eram 1/10 nas gerações deles. Coisa incrível. Né? Representando o total das gerações destes. E aí nós temos o 10 como uma totalidade, universalidade. Por isso que o Criador ele é muito sistemático quanto a números. Ele sempre utiliza a quantidade que representa esse propósito dele. Né? Bom, queridos, o número 11 representa caos. Interessante porque os ocultistas gostam muito do número 11, né? Tal do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, né? Enfim, o 11 foi quando Judas morreu e ficaram apenas 11 apóstolos, né? Assim, causando um caos, uma quebra da organização dos apóstolos, né? Dos emissários, como nós chamamos, Xerrelim. Nós temos 11 anos, e é um número favorito do ocultismo, né? Representando desorganização e imperfeição. Já que o 11 também é o número de dias que os israelitas levaram Cades Barnea e aí fracassaram, né? Foram mortos muitos deles. 11 sempre com uma conotação negativa nas escrituras. Bom, queridos, nós chegamos ao número 12, que ao contrário do 11, o 12, né? Nós temos 12 meses do ano bem organizados, bem distribuídos durante o ano. Nós temos as 12 tribos de Israel, né? O governo do Eterno, subdividido em 12 tribos, representado pelos seus 12 apóstolos, né? Os 12 Xerrelim, os emissários, os enviados do Messias, a todas as nações, né? Então, 12 serão também as portas da nova. Existem 12 portas para 12 tipos de tribos diferentes
de temperamentos diferentes dos santos que entrarão na nova cidade. 12 fundamentos da nova Yerushalayim, muito interessante também, né? Esses 12 fundamentos também têm uma relação com os apóstolos. E 12 são os frutos da árvore da vida, né? Um fruto a cada mês, a árvore da vida vai brotar, né? Para ser saboreado pelos santos, um fruto diferente a cada mês. Ao todo, 12 frutos por ano são os frutos da árvore da vida, representando a organização do reino eterno, representando o governo perfeito do eterno e do Messias, Yahushua, né? Queridos, então, nós temos outros múltiplos desses números. Nós temos os 24 anciãos, né, que nosso querido irmão José sempre pede para falar sobre os 24 anciãos, né, irmão José Carlos. Então, 4 é o dobro de 12. Né? Nós estamos vendo aí uma alusão a esses representantes das tribos de Israel, 2 de cada, e 24 era o número de anciãos que representavam um conselho para julgar Israel naquele tempo também, né? No tempo antigo. Eram 24 anciãos, 12 de cada tribo, que eram reunidos para julgar o povo de Israel. E, ao contrário do que muitos pensam, né, esses anciãos, eles têm que representar os israelitas, têm que ser humanos. E nós vamos talvez fazer um estudo mais apurado sobre essa questão, mas a princípio é isso, né, representando o governo do Eterno. E aí nós temos os múltiplos de 12, você tem 144 mil no Apocalipse, né? Você tem 72, que é um número que representa todas as nações, né? Os 72 são enviados para levar as boas novas. Você tem 70 vezes 7, né? Que é o número do perdão, né? 490 anos, 490. Você tem, enfim, inúmeros outros múltiplos que poderíamos falar aqui o dia inteiro, a semana inteira, e não iria acabar. E, aliás, esse é um assunto para ser estudado de forma bíblica, né? Na Torá. Não com cabala, não com numerologia, não com misticismo, com esoterismo, nada disso. Mas dentro das Escrituras. É um estudo maravilhoso. E, aliás, a língua hebraica ela é essencialmente numérica, né? Essa guimatria é bem verdadeira nas Escrituras. E eu queria agradecer a todos os sinceros do Eterno que estão aí nos acompanhando nesse momento ao vivo, mais de 200 pessoas, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês de maneira especial, tá, meus queridos? Em família, em espírito e em verdade. Sem a política, sem a politicalha que está acontecendo aí dentro dessas igrejas, né, em torno de direita, esquerda, sem esse comércio deslavado que acontece, né, sem esse proselitismo de denominações, né, sem essa política, sem esse comércio, né, sem essa coisa de denominação de briga religiosa. Seguimos apenas o Eterno e ao Messias. São estes que nós seguimos, né? E eu queria deixar aqui, queridos, uma mensagem para você que está buscando apoiar alguém, para você que está buscando fazer a tzedakah, né, dar o seu dízimo, a sua contribuição voluntária. Tem uma família que nós conhecemos, que é muito digna de ser ajudada, a família do seu Raimundo. Deixa eu compartilhar aqui a imagem deles para você ver. Tem 4 filhos, ele tem problemas no coração, precisa muito de ajuda. Já tem pessoas ajudando, que o Eterno abençoe, é muito importante isso, mas nós nunca podemos deixar de ajudar. Para contribuir, tá aí os dados, a Caixa Econômica, agência 1089, a conta é 0944, dígito 6, a operação 013, tá? Então, repetindo, a agência da Caixa Econômica para ajudar essa família 1089, a conta é 097744, dígito 6,
e a operação para a conta poupança 013. Que o Criador abençoe infinitamente a todos que ajudarem esses irmãos, todos que ajudam também esse nosso projeto humilde e de poucas pessoas, sem muitos recursos, mas fazendo de coração para o Eterno. Ok? Que o Eterno abençoe todos vocês. Shabbat Shalom. Até um próximo Hangout.